Se bem que o culto parece que já começou faz tempo, né, irmãos? Os irmãos já estavam louvando aí, no ensaio mesmo, Deus já está recebendo, né? Glória a Deus. Bom cultuar o Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. Eu queria, nessa abertura de culto, compartilhar uns versículos da palavra com os irmãos. Evangelho segundo escreveu Marcos. Para quem estava ontem na tarde da bênção recebeu já, né, dessa palavra. Mas eu vou compartilhar de novo, né, dos irmãos que não estavam também, aquilo que Deus, né, tem tratado conosco aqui. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, versículo de 35 em diante. Glória a Deus. Essa passagem tem nos outros evangelhos também, né? Depois os irmãos quiserem acompanhar em casa. Diz assim: Jesus acalma a tempestade. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Deus, né? Aleluia. Aleluia. Está aqui conosco, né? O Deus que tem poder sobre as forças da natureza, né? O que Ele não vai fazer na nossa vida, né, irmãos? O texto vem dizendo que Jesus convidou os discípulos dele para entrar no barco com ele, com o propósito de passar para o outro lado. Então, quando Jesus ele nos chama e nos convida para algo, um propósito ele tem, irmãos. Não é à toa, né, que Jesus vai falar: ó, faça isso, ó, vamos, né? Jesus ele tem um propósito, e o propósito aqui era passar para o outro lado. Eles não foram informados do que ia acontecer lá, mas o propósito era passar para o outro lado. E a palavra do Senhor vem dizer que quando eles estavam no meio do caminho, né, no meio do mar, melhor dizendo, né, levantou-se grande vento, uma tempestade, ondas fortes que entravam dentro do barco, e ficou difícil, né, manter a fé, a esperança e lembrar do propósito, porque ele estava com medo, né? E quando a gente fica com medo, é difícil a gente firmar, né, no propósito de Deus para a nossa vida, no que Deus nos prometeu, no que está por vir na nossa vida. A gente pensa no momento, né? Naquilo que está acontecendo na hora. E o desespero abateu os discípulos, né? Bem no meio começou a acontecer, né, aquela tempestade. E a palavra de Deus vem dizer que a água estava entrando dentro do barco. Pensa, irmãos, né? Eu comentava aqui ontem, né? A gente que vai ali na praia, uma ondinha, né? Na beirada, a gente já, né? Já falta ser engolido. Imaginou no meio do mar, dentro de um barco, né? Como que não estava a gritaria ali, o desespero daquele povo, né? E a água entrando dentro do barco. E Jesus estava lá com eles, né? E às vezes a gente acha que
andar com Jesus também, as coisas não vão acontecer com a gente, né? Mas muitas vezes o Senhor permite algumas ondas entrar dentro do nosso barco. Mas a diferença é que Ele está lá conosco. Nós não estamos sozinhos, né? Por mais que possa acontecer algo na nossa vida, Jesus, Ele está conosco. Foi Ele que nos convidou a entrar dentro do barco. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que falou o que Ele queria fazer das nossas vidas. Então é importante a gente estar firme com Jesus. E o texto vai dizer também que enquanto eles estavam lá desesperados, sem saber o que fazer, Jesus estava dormindo. E nesse evangelho aqui, que é o de Marcos, ainda fala os detalhes. Que Jesus estava deitado sobre um travesseiro, bem acomodado, irmãos. Ele deitou para dormir mesmo. Ele se acomodou no travesseiro, né? Eu fiquei pensando, travesseiro, né? Quem pensa de levar? Mas Jesus pensou porque Ele ia descansar, né? Os discípulos vão estar lá, né? Desesperado, e eu vou estar bem pleno, tranquilo. Jesus estava sobre o travesseiro, dormindo. E quando o negócio começou a ficar estreito, irmãos, eles foram acordar Jesus. Porque é assim que acontece também, né? Enquanto está tudo calmo, deixa Jesus dormir, né? Deixa Jesus de lado lá. Mas quando o negócio começa a ficar complicado, aí precisa clamar, né, irmãos? Aí precisa gritar um pouquinho mais alto, né? Intensificar um pouquinho mais a oração, né? A oração vira clamor. E é assim que acontece, né? Porque vai recorrer para quem, né, irmãos? Dentro daquele barco estava todo mundo desesperado. Ia se apoiar em quem? Em quem estava tranquilo, que era Jesus, né? Você não vai estar desesperado e juntar com o outro que está desesperado, né? Você vai procurar paz, alguém que te acalme, alguém que apazigue, né? Tudo isso. E quem pode fazer isso, irmãos, para nós é Jesus mesmo. Quem pode dar paz no meio da tempestade, do vendaval, é o Senhor Jesus, né? É Ele que pode dar. Então eles recorreram a Jesus, eles foram clamar, e eles falaram: Jesus, nós vamos morrer, e o Senhor não se importa que a gente morra. O texto não diz, mas creio que Jesus pensou: será que eu trouxe eles aqui para morrer? De forma nenhuma, nós vamos passar para o outro lado, né? Como se Jesus dissesse para eles: eu não falei que nós vamos passar para o outro lado? Né? Eu não falei que nós vamos lá do outro lado? O que vocês estão achando que vai morrer aqui no meio do mar? Não vai morrer, né? Então, irmãos, Deus nos chamou para um propósito, e a gente não vai morrer no meio da caminhada, né? Deus não nos permitiu avançar tanto para a gente morrer, para a gente ficar pelo caminho, de jeito nenhum, né? Deus nos chamou para avançar. E ali eles ficaram ali. E quando eles foram clamar para Jesus, Jesus se levanta e repreende aquele vento, repreende o mar, e tudo se tornou grande bonança. Diz o texto, né? Que aquela fúria do mar cessou, que aquele vento parou de bater contra aquele barco, e se fez bonança na mesma hora. Na mesma hora. E Jesus fala para eles: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé. Jesus estava ali, irmãos, e Jesus fala para eles, né? Então a gente desespera, mas Jesus está conosco. Ele está conosco no nosso barco. E o que eu achei lindo também dessa passagem é que, se a gente for olhar nos outros evangelhos, como eu disse, a sequência desse capítulo, ele começa o capítulo 5 aqui, e nos demais evangelhos também vai dizendo que quando eles conseguem concluir, né, aquela passagem que eles tinham que fazer para o outro lado, quando eles conseguem chegar do outro lado, eles vivenciaram
milagre da parte de Jesus. Eles já vinham, né, de uma trajetória, andando com Jesus, seguindo Jesus, de ver alguns milagres. Mas específico, irmãos, todos os evangelhos diz que era milagre de libertação, que Jesus foi operar lá do outro lado. Né? Aqui esse texto, capítulo 5, vai falar de um homem que veio encontrar com Jesus saído do sepulcro. Lá em Mateus vai dizer que eram várias pessoas. Em Lucas vai dizer também que era um, mas todos eles saindo do sepulcro, porque Jesus pisou naquela terra, junto com os discípulos. E quando Jesus pisa naquela terra, que era propósito dele ir para lá com os discípulos, o inimigo ficou incomodado. Lá no texto de Mateus vai dizer que o inimigo, usando a vida daquelas pessoas, a boca daquelas pessoas, dizia para Jesus: o que o Senhor veio fazer aqui? Nos atormentar antes da hora? E eles começaram a ficar incomodados com a presença de Jesus ali. E eu dizia aqui ontem, e torno a repetir aqui, que de duas uma, irmãos, quando a presença de Deus é forte na nossa vida, onde a gente pisa e que tiver algo mal, ou ele tem que bater em retirada, ou então a gente não pode pisar mais naquele lugar. É duas alternativas, não tem outra. Né? Às vezes a pessoa vai querer aquela vida e não vai nos querer por perto, vai nos mandar embora, porque Jesus eles mandaram embora daquele lugar. Não quiseram. Né? Quem Jesus teve para libertar, Jesus libertou, e os que ficaram lá, alguns quiseram que Jesus fosse embora. Então é assim, irmãos. Às vezes nós vamos resistir ao forte vento, ao mar bravio, para quando a gente passar para o outro lado, a gente está tão cheio de Deus, que o inimigo vai ter que bater em retirada da nossa vida. Ele não vai poder conosco, porque aquele que resiste junto com Jesus, com o auxílio de Jesus, o forte vento, o bravio mar, ele resiste a todas as coisas na presença de Deus. Ali, irmãos, por mais que aqueles discípulos tivessem com medo, a fé deles foi renovada dentro daquele barco. Foi renovada. Porque eles viram. O texto vai dizer que eles olham quando Jesus repreende o mar e o vento. Eles dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, eles não tinham ainda experimentado essa experiência com Jesus. Então a fé deles foi renovada. E eu quero profetizar, porque é noite profética, que no meio dessa luta que você está passando, a sua fé vai ser renovada em Cristo Jesus. Essa experiência vai fazer crescer a tua fé e vai fazer o inimigo correr da tua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos passar para o outro lado, irmãos. Com o auxílio de Jesus, nós vamos passar para o outro lado. O tema da campanha que nós estamos fazendo aqui na quarta-feira é: com o auxílio do meu Deus, eu salto muralhas. Com o auxílio do Senhor, não de nós. De nós a gente não desce nem esse degrau aqui, não sobe nem um degrau. Mas com o auxílio de Deus, nós vamos saltar lá para o outro lado, para experimentar o que Jesus tem conosco lá do outro lado. Em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé para a gente orar. Aleluia. Glória a Deus. Curva a tua cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Grande Deus, eu quero te louvar, Senhor, nessa noite profética, Jesus. Quero te louvar, meu Deus, pelas nossas vidas, porque o Senhor nos trouxe, Pai, para esse lugar, porque o Senhor nos deu uma ordem de estar aqui, Senhor. E nós estamos aqui por orientação do Senhor, porque o Senhor nos mandou ficar aqui, o Senhor nos mandou aguardar, e o Senhor disse que está nos levando para o outro lado. O Senhor nos disse que está nos levando para uma outra etapa, Senhor.
onde a presença do Senhor vai ser tão forte na nossa vida, que o inimigo ele vai ter que ceder, ele vai ter que cair por terra, Senhor. O Senhor está nos levando para um lugar onde nós vamos ver vida sendo liberta e transformada pela presença do Senhor. O Senhor está nos tirando do meio desse vento, do meio dessas águas bravias, para a gente ver milagre do Senhor acontecendo lá do outro lado. O Senhor está nos levando a contemplar, Deus, a libertação que o Senhor vai fazer em vidas. E eu creio, Jesus. Eu creio, Pai, que não importa o estado que as pessoas se encontram, se elas estão vagando por sepulcro, a Tua presença é forte, Deus. A Tua presença é forte, ela é real. E ela é capaz de transformar. Ela é capaz de libertar. Jesus, o Senhor venha pisar nessa igreja como o Senhor pisou naquela cidade de Gadara. Que o Senhor venha pisar na cidade de Biritiba como o Senhor pisou na cidade de Gadara, Pai. Para transformar vidas. Aleluias. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos nessa noite. Queremos entregar todo o andamento desse culto nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor continue falando conosco, Pai, através dos louvores, na ministração da Tua palavra. Em todo o andamento desse culto, que o Senhor venha comunicar conosco através do Teu Espírito Santo. Fica à vontade, Senhor, para fazer o Teu querer essa noite. Nós te louvamos por tudo que já vimos e ouvimos do Senhor nessa noite. E que o Senhor continue trabalhando em nós e através de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você quiser aplaudir o Senhor, com toda a alegria do seu coração, nós vamos louvar a Ele. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem me ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Vamos animar, irmão. Que a gente tem um escape que é Jesus. Não é? O mundo, quem está no mundo é difícil, porque se ele está na dificuldade, ele não tem quem clamar, ué. Mas você tem um Deus que tudo pode. E um Deus que é vivo, que está presente na minha e na tua vida. Ele vê todas as coisas. Amém? Vamos louvar, vamos adorar a Deus? Você me ajuda? Eu estou aqui com louvor. A gente muda tudo. Irmão do céu, pastora, eu estava aqui, minha mente vazia assim, né? Nada.
pastora, o Espírito Santo é lindo demais. Aí ele começa a falar e ele vem me ajudar assim, ó. Lembra daquela? Tá a minha cabecinha que tá que nem aquelas maquininhas de música antigamente. Antigamente nas lanchonetes dos Estados Unidos, põe uma moedinha, saía um louvorzinho, né? A minha mente está assim, ouve uma palavra, já vem uma musiquinha. Ouve um versículo, já vem uma música. Ô, glória, Deus é bom demais. Amém? Assim funciona a mente do músico, que tudo vira música, não é? Em nome de Jesus, eu fico pensando, como é que pode alguém sobreviver sem música? É porque no meu caso eu trabalho com isso, né? Tem gente que é normal, né, gente? Não precisa disso. Mas para cada pessoa, Deus deu uma porção. Amém? E Deus vai despertar nessa noite profética, Deus vai despertar. Se o seu dom é de pescar, você vai ver, porque Jesus disse assim, ó, eu farei de você pescador de homens. Glória a Deus! Aleluia! Essa vocês quais vão me ajudar, amém? Assim, ó. És fiel em todo tempo. Estamos ensaiando. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. É difícil? Não, né? Vamos cantar mais bonito. És fiel em todo tempo. E a igreja do Senhor Jesus aqui em Betida canta. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. E a igreja canta, és fiel em todo tempo. Esse coral tá lindo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, glória a Deus! Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua
me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego, canta para o Senhor. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Deus é bom. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Oh, glória a Deus. Nossa, como Deus é bom, nossa. Porque eu estou muito contente. Fala para o Senhor, faz tempo que a gente faz isso, né? Antigamente era chatice, cara. Fala isso, Senhor, fala aqui. Faz tempo que depois que passou a pandemia, ninguém podia nem, né? Parecia que só de olhar o negócio pegava, não é? Que loucura, né? Fala para o seu irmão, olha, estou feliz que você está aqui. Deus é bom na minha vida, porque eu... Amém? Hoje vai ser uma noite especial. Porque toda noite com Deus é especial. Amém? Deus já está falando. Você não chegou aqui no ensaio, tem que ver. Flashback. Coisa mais linda de Jesus. Um dia eu vou fazer uma coletânea só de música assim, ó, dos crentes raiz. Oh, glória a Deus. Amém? Vamos trazer um pouco de tutano para essa geração aqui. É bom, né? Nós estamos num tempo bom também. Que é um tempo gostoso também, agora de novidade, de vida. O tempo com Deus é tudo de bom. Mas vamos trazer um tutaninho lá de trás, assim, ó, injetar. Quando eu falo tutano, eu lembro do caldo de mocotó. Isabela outro dia falou assim, mãe, faz aquela sopa de quando eu estava bem pobre mesmo. Eu falei, nossa, misericórdia, que sopa é essa? Porque uma vez eu comprei um pedaço de mocotó, de pé de boi. Irmãos, aquele pé de boi durou uma semana, porque põe a água e aquilo acrescenta, né? Aquela sopa, eu estou com uma saudade de comer aquele negócio. A palavra do Senhor diz que nós precisamos amadurecer para viver o melhor de Deus. E não dá para o bebê comer tutano, né? Não dá para o bebê comer feijoada. Então se prepara, em nome de Jesus. Porque Deus é o maior interessado em te ver abençoado. Você está com pressa de receber a bênção? Então Deus está um pouco mais. Amém? E para isso acontecer, a gente precisa amadurecer. Em nome de Jesus. Aí ficou assim, outro dia eu fiquei vendo assim as birras, né, da Fernanda. Eu falei, olha, e Jesus falando comigo aqui do meu ladinho, ó. Tá vendo? Criança faz só o que quer. Na presença de Deus, nas coisas de Deus, a gente não pode fazer só o que a gente quer. Porque enquanto você só quer fazer o que você quer, você é criança. Oh, meu Deus, Deus foi falando e chulepe cada tapa na cara, né? Quando você é adulto, você faz o que você tem que fazer. Você não tem que acordar cedo e trabalhar mesmo sem estar com vontade? Porque você é um adulto que sabe o que tem que ser feito. Então, em nome de Jesus, desperta hoje. Não fica com medo de assumir compromisso. Criança não pode casar, porque criança não tem como assumir compromisso. É ou não é verdade? Aí tem crente falando assim, eu não quero mais trabalhar na igreja, porque eu não quero compromisso. Ó, irmão, então está na hora da gente amadurecer. Porque Jesus está com pressa de derramar uma bênção bem grande na tua mão. Para você ser instrumento de Deus na mão dele e abençoar muitas vidas ao seu redor. Você crê? Em nome de Jesus? O próximo louvor não tem nada a ver com o que eu falei, mas tá bom. Aleluia. Jesus já falou o que tem que falar. Glória a Deus. Amém? Me conheces, sabes tudo que eu preciso. Antes mesmo de falar, me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama.
ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Ele me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Amém, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Irmão, eu falei que aquela palavra não tinha nada a ver, mas pensa bem. A Bíblia fala assim que enquanto o herdeiro é um menino, ele não difere de um escravo. E aqui fala, eu não quero ser só um servo, quero um pouco mais, né? Para amadurecer com Deus, a gente precisa ter coragem de sentar na mesa e olhar nos olhos do Pai. Hoje em dia a gente vê em nossos lares mesmo exemplo disso. Cada um pega o seu prato, vai na frente da TV. E é tão importante o que a gente aprende no curso de mulheres, é sobre a importância de se assentar à mesa. A mesa é poderosa. E eu creio que nessa noite há uma mesa aqui, preparada pelo próprio Deus. E nessa mesa, o Senhor convida você e eu para sentar. E você tenha total liberdade, porque o véu foi rasgado para isso. Para que eu e você nos acheguemos à presença de Deus com confiança. Porque meu Deus que conhece nossos erros, sabe? Essa canção diz, me conheces, sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de eu falar. E me amas, porque o amor dele é bem maior do que o nosso pecado pode ser, ainda que ele seja tão grande nos nossos olhos. Nós não vamos surpreender o nosso Deus, Ele nos conhece. Amém? E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você se sinta à vontade para ofertar para Deus, para dizimar ao Senhor aquilo que você propôs no teu coração.
Porque como nós sempre aqui lembramos, não é o valor que você deposita, mas é com a alegria que você faz, aquilo que você propõe, é a fidelidade ou o relacionamento que você propõe ao Senhor. Ela não se mede com valores, mas ela se mede com a sua disposição, com a alegria do seu coração de fazer para o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero que você se sinta totalmente livre para adorar a Deus. Até para isso a gente precisa amadurecer. Até para isso nós temos que ter um olhar, não de uma criança, né? Porque criança fala assim, por que não pede para o outro lavar a louça? Não é assim? Por que não pede entrar? Por que o... não vou ofertar não, fulano não oferta, ele tem mais. Criança, aquele que não tem maturidade, sempre olha só para o umbigo do outro, né? Aí a gente tem um grande ensinamento aqui, vamos cuidar da nossa vida, aleluia. E vamos fazer algo que você possa propor no seu coração, isso aqui é o que eu quero fazer. E o Senhor não está aqui falando de valores, mas sim da sua disposição. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero convidar você pode vir, fique à vontade, pode fazer no Pix da igreja, pode pegar o envelope com a Maurina ali. Enquanto nós adoramos essa canção, eu quero que você se sinta à vontade, amém? Se você não quiser envelope, quiser depositar no gasofilácio sem envelope nenhum, também fica à vontade. Se você não quiser colocar o nome, não, eu não quero que ninguém saiba que sou eu, só Deus pode saber. Então, amém. Em nome de Jesus, mas quando fizer, faça com alegria no teu coração. Amém? Glória a Deus. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Pai, em nome de Jesus, sente suas mãos aqui no gasofilácio. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque nós temos um ministério, uma igreja onde nós podemos expressar a gratidão que nós temos ao Senhor. E podemos ser livres para pensar, para adorar. Nós não estamos, ó Deus, no meio de pessoas que estão engessadas. Nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no meio de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que a prosperidade que está, Senhor, sobre este ministério há de alcançar, Deus, corações, trazendo liberdade. Em nome de Jesus, que nós sejamos libertos desse espírito, ó Deus, de avareza. Em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, todo espírito de avareza caia por terra. Porque o espírito de avareza, ele se assemelha ao espírito de miséria. E nós queremos, ó Deus, que Biritiba Mirim possa ver que há um povo que tem, ó Deus, prosperidade em seus corações. A alma é próspera, a alma é generosa. E que no nome de Jesus, ó Deus, todos os empecilhos do mal possam cair por terra em nome de Jesus. Que as portas se abram, que os celeiros do teu povo, Deus, sejam em nome de Jesus abençoados para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor então. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Hoje eu quero chamar a pregadora da noite. Aleluia. Irmão, eu não sei. Você viu como é? Pode sentar em nome de Jesus. Pode vir, Cid. Eu sempre toquei muito sozinha, né? Porque é difícil a gente ir formando banda devagarinho mesmo. É normal. Aí, Cid, na minha cabeça aqui,
eu fechava os olhos para fazer o louvor da igreja, na minha cabeça tinha tudo. Bateria, assim, sabe? Quando eu tocava, eu imaginava aqui. Claro que na frente não tinha nada disso. Mas tudo acontecia aqui, na minha mente. Quando hoje eu vejo esses meninos tocando aqui, olha, aquilo que estava na mente veio a existir. Nossa, eu louvo a Deus, porque o Senhor, esse Deus, Ele fala assim, que Ele chama a existência aquilo que não existia. Você entende? Chamar a existência aquilo que não existia. Ele é Deus que chama a existência aquilo que não existe. É top, irmãos, isso é top. Porque quando eu achava, Maiara, que na minha cabeça tinha uma banda, eu falava assim, eu nem vou contar para os outros, porque os outros vão pensar que eu sou doida. E na verdade eu achava que eu estava doida também. Mas não é, irmãos, é a fé. O próprio Deus planta no mesmo seu coração aquilo que Ele vai fazer. E eu louvo a Deus por esse casal que está aqui com a gente. A Demir e a Cid, né? Porque ela está aqui, é parte dele. Quando a Fernandinha começou a falar, ela falava assim do pastor Danilo e da pastora Eliette. Ela falava assim, vai vir em casa, pastor Danilo. Et e Anilo, ela juntava. A Et e Anilo vai vir. Ela falava tudo junto. Falei, nossa, isso é de Deus, né? Começar a juntar o nome de vocês, né? Vamos orar para a Sidney. Então eu quero agradecer a Deus, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa vida. Deus, eu agradeço em nome de Jesus, porque eu sei, Pai, que foi o Senhor que enviou. E nessa noite o Senhor vai usar a Sidneia como vaso, ó Deus, nas mãos do oleiro, que o Senhor possa dispensar sobre nós a palavra profética que nessa noite vai, ó Deus, trazer entendimento para nós. Podemos, ó Deus, descobrir, para que possamos, em nome de Jesus, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu repreendo desde já, ó Deus, todo o céu de bronze, todo impedimento, tudo aquilo que tenta roubar, Deus, a bênção da nossa mente e do nosso coração. Que nessa noite, Pai, os nossos corações, a nossa mente sejam cativas, levadas cativas à obediência do Senhor. E que no nome de Jesus, ó Deus, os teus anjos venham, ó Deus, ao redor desse lugar. E eles possam ministrar, ó Deus, bênçãos sobre medida nesse lugar, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Deixa eu pegar outro microfone para ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Fica à vontade, glória. Graça e paz. Amém. Estou um pouco aqui ansiosa, nervosa, né? Não é sempre que a gente se coloca assim, né? Diante de um grupo de pessoas, né? Já faz algum tempo que eu estive aqui em ciclo de um púlpito ministrando a palavra, né? Não aqui é a primeira vez e estou muito feliz por isso. Feliz assim, agraciada pela bondade e misericórdia do Senhor de me fazer útil para isso, de ministrar a sua palavra. Hoje, diante de tudo que nós ouvimos aqui, a pastora Luciana ministrou, que a Emília ministrou, eu falei, Deus, o que eu vou falar? Que tudo que eu planejei, que eu preparei, tudo falava sobre o que elas mesmas disseram. Aí o Senhor trouxe a memória, já que a Emília falou sobre a gente crescer, Deus trouxe a memória assim, quando a gente faz uma feijoada, a gente faz o quê? A gente tempera ela e coloca ela para pegar o gosto, a ferver. Então agora, nesse tempo que o Senhor, a oportunidade que o Senhor me deu, Ele vai, tudo que já foi ministrado, o Senhor vai colocar para ferver. O Senhor vai colocar para agitar. Ele vai começar a engrossar o caldo. O Senhor vai tocar ainda mais tudo que já foi ministrado em nossos corações. E eu fico feliz, porque se tudo que eu planejei, tudo que o Senhor trouxe à minha mente, foi o que as irmãs falaram, que o Senhor está no mesmo propósito, é o mesmo Espírito. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos, lá no livro de Atos, nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, do versículo 36 ao 42. Você também que está em casa,
que possa nessa noite também se colocar aí nessa lareira do Senhor, nesse fogo santo do Senhor, que hoje nós vamos ainda mais ferver na presença de Deus, nós vamos engrossar, nós vamos cada vez aumentar a nossa fé. A palavra que a pastora Luciana falou, a Emília também chegou a falar, e eu falei, e Deus tinha me dado um tema. E foi assim, irmãos, hoje pela tarde eu coloquei um filme cristão para mim assistir. E eu, para assistir, gente, eu assisti que não sei dormir, eu só coloco para enquanto eu dormir. Aí postei lá no sofá e comecei a dormir. Ninguém gosta de assistir filme comigo lá em casa, que é só o primeiro episódio. E aí, dormi mesmo, como sempre, dormi. Mas de repente acordei com uma frase. Aí, bem nítido, eu achei que tinha ouvido no filme, que o filme não tinha acabado ainda. Falei, foi no filme que eu ouvi isso aqui? Peguei e voltei o filme para me escutar o que tinha dito. Voltei 3 vezes naquela partezinha que eu acordei rápido assim. E não tinha. Eu falei, onde que eu vi essa frase? Eu achei que era no filme. E a frase dizia, as experiências elas não vão te matar, elas vão aumentar a sua fé. E o Senhor confirmou. Então a nossa experiência ela não vai nos matar. Ela vai aumentar a nossa fé. E aqui, nessa história, aqui em Atos, os irmãos que encontraram, a minha não está na NVI, mas acho que não muda muito, que diz assim, havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Eu não sei se é Tabita mesmo que pronuncia. Tabita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? E eu meditava nessa palavra, e assim eu gosto de observar os personagens que a gente encontra nas histórias. E aqui nós encontramos Dorca, encontramos Pedro, encontramos as mulheres viúvas nessa história. São essas personagens dessa história. E Dorca era uma mulher que se dedicava a praticar as boas obras. E aí Deus me chamou a atenção, e nós? Será que nós podemos nos dedicar a praticar essas boas obras? Será que nós colocamos à disposição de Deus a praticar essas boas obras? Aí muitas vezes a gente se pergunta, mas que boas obras? O que eu devo fazer? E foi o que já foi falado. Você tem algo especial que Deus entregou na sua mão para você fazer. Tem algo que Deus entregou na sua vida, um talento que Deus colocou em tuas mãos, que é seu, é você que tem que fazer. É algo especial dado a você. É algo que você pode
fazer o melhor bolo que você conhece, que é o meu bolo de banana, e levar para alguém. Você abraçar os teus filhos como ninguém. Porque tem gente que tem um abraço que a gente não esquece. Tem gente que você ama falar com ela. E ela não fala nada, ela só te ouve, porque você gosta de falar e ela só gosta de ouvir. Então, eu e você temos várias formas de servir a Deus. A diferença está à sua disposição de servir a Deus. Essa mulher, ela se dedicava em fazer boas obras. Então, precisamos avaliar como estão as nossas obras, como está a vontade de Deus na nossa vida. Será que nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor em nossas vidas? Demonstrando o amor de Deus, demonstrando a fé em Deus. Muitas vezes as pessoas estão te observando e vendo a tua fé. Está vendo o teu caminhar. Está observando como você tem lidado com os seus problemas, com as suas dificuldades. As pessoas no trabalho têm observado como é a sua vida. E isso está servindo para a glória de Deus. E isso está obedecendo à vontade de Deus para nossas vidas. E eu vejo que essa mulher ali, o que ela fazia? Ela fazia túnicas para as mulheres viúvas. Outra personagem, as mulheres viúvas, mulheres carentes, mulheres que poderiam estar desamparadas, mulheres que estavam chorando pela perda do seu esposo e precisando de ajuda, pedindo ajuda. E aquela mulher usou do seu talento, usou da sua virtude e fazia roupas para aquelas mulheres. Irmãos, quando eu vi ali nessa passagem que ela vestia aquelas mulheres, gente, quando alguém cobre alguém, isso é muito forte. Me trouxe à memória, lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecou. Quando Adão e Eva pecou e se separaram de Deus, da comunhão, daquela aproximação mais íntima, Deus foi lá e criou uma veste para Adão e Eva. O que acontece isso, irmãos? É uma proteção. Entende que o seu talento, o que você faz, produz proteção na vida das outras pessoas, produz cuidado na vida das outras pessoas, produz algo grande que você não vê com os seus olhos normais, mas vê com os olhos espirituais. Deus cobriu Adão e Eva, protegeu, criou uma nova história. Você pode ver que você vai criar uma nova expectativa para as outras pessoas. Da mesma forma que Deus faz para conosco, não podemos deixar de isso trazer à nossa memória. O que Deus faz por nós, o que Deus preparou para nós, o que Deus está preparando para nós. Não podemos deixar de ver o cuidado de Deus na nossa vida. Como muitas vezes nós questionamos a Deus, muitas vezes nós se separamos de Deus, se afastamos de Deus e não conseguimos ver esse cuidado de Deus. Achamos que Deus esqueceu de mim, esqueceu de você, que Deus não cumpriu aquilo que Ele deveria. Ele não cumpriu aquilo que Ele não deveria, Ele cumpriu aquilo que não era necessário na tua vida. Porque muitas vezes deixamos de ser felizes por uma pequena coisa que não é essa, não está a nossa felicidade. Adão perdeu toda a felicidade, toda a plenitude por causa de uma coisa, deixando de usufruir todas elas, tudo aquilo que Deus havia criado. Eu vi e observei o quão Deus é bom, o quão Deus preparou grandes coisas para nós. Você imagina, irmãos, alguém preparar uma casa, imobiliar ela para você no melhor lugar, na melhor cidade,
melhores recursos, com melhores móveis e te entregar na sua mão. Você não vai achar maravilhoso? Mas aí, por um pequeno detalhe, você vai lá e não pega. Não pega aquela chave. Escolhe outra chave, como Adão e Eva fez. Você não consegue imaginar como Deus foi bom para todos nós, como Ele é bom para todos nós? Ele prepara grandes coisas para as nossas vidas, mas a chave que nós pegamos para abrir aquela porta não é a chave certa. Porque não tem uma chave certa para cada casa. A minha chave não abre a casa de vocês. A chave de vocês não abre a minha casa. Então eu vejo que o Senhor, Ele tem um cuidado para nossas vidas. Ele tem um cuidado e muitas vezes deixamos de contemplar, de viver a vontade de Deus, porque estamos olhando para a nossa própria vontade, que não é boa, que não é perfeita, que não é agradável, a nossa vontade. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então não deixemos de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Muitas vezes você é uma família que vai ser um exemplo para a sociedade. As pessoas vão olhar para os teus filhos e vão falar: que filhos maravilhosos, que filhos amorosos, que marido abençoado, que casa abençoada, que povo feliz. Vai olhar assim: nossa, ele não tem muito, mas aquele povo não chora, aquele povo não está murmurando. Então é isso, irmãos, é usar aquilo que Deus te deu. É pôr em prática aquilo que está próximo de você. É pôr em prática aquilo que Deus proporcionou para a tua vida, aquilo que está em tuas mãos, que está diante de você. E aí eu vejo, estudando, meditando nessa palavra, eu imagino que aquela mulher que se dedicou àquelas mulheres, que cuidou daquelas mulheres, que supriu a sua necessidade, quando viu Dorca adoecendo, como elas não se sentiram? Como a gente se sente com aquele provedor das nossas vidas, aquela pessoa que cuida de nós, a pessoa que amamos, pessoas que se adoecem. Eu fiquei pensando, acho que todo mundo pensaria, alguém que te ajudou muito, vai precisar da sua ajuda, o que você faz? Prontamente você se oferece em retribuir. Eu acho isso lindo. E é tão bom assim que essa mulher, ela serviu e foi retribuída. E nós, com Jesus, Ele nos serviu. Ele nos serviu. E nós, como será que prontamente nós retribuímos tudo que o Senhor fez por nós? Será que prontamente nós obedecemos a Deus quando Ele requer de nós algo mais da nossa parte? Uma obediência a mais da nossa parte? Eu vi que ali Pedro, quando ele chegou com os discípulos chegaram e falaram que Dorca, não falaram que Dorca, falou que precisava que ela fosse a Jope. Ele foi prontamente. E me fez lembrar, né, que Pedro não era assim. Eu lembrei da pregação da Gi, que Pedrão não era assim, mas ele chegou numa altura, né? Ele cresceu, deixou de ser menino. E aí quando prontamente ele já correu para Jope. E chegando lá, ele encontrou aquela mulher morta. Aí a esperança daquelas mulheres havia morrido. Aquela mulher que cuidava dela havia morrido. Aquela mulher que ajudava elas havia morrido. Irmãos, imagine que se aquilo que você pode fazer, você deixou de fazer, quantas pessoas você poderia ter ajudado? Ou quantas pessoas estão esperando que você ajude? Ou quantas pessoas estão esperando que você dê um bom dia? Quantas pessoas estão esperando que você dê um abraço?
A sua família, quantas pessoas da sua família estão te esperando para você dizer uma palavra? Quantas pessoas da sua família estão te olhando e não quer que você morra? E aquela mulher morreu. Aquela mulher morreu. E eu imagino quanta tristeza aquelas mulheres se sentiam ao ver aquela mulher ter sido levada pelo Senhor. Porque eu creio que com certeza ela era do Senhor, aquela mulher. E as viúvas, elas eram gratas ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos lessem lá em Salmo 35, 18. Se o irmão puder colocar aqui. Diz assim: louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Aquelas mulheres, eu vejo que elas eram agradecidas, e assim a gente deve ser com o Senhor. A gente tem que louvar o Senhor, engrandecer o nome santo do Senhor. A gente tem que celebrar o nome santo do Senhor. E aí, continuando a história, eu vejo que muitas vezes nós deixamos ser enganados pelo nosso próprio coração. Que a Bíblia fala, né? Que nosso coração é enganoso. E aí, ontem na igreja de Mogi, a pastora também falava sobre isso. O inimigo, ele tenta sobre nossas vidas, tenta sobre as coisas que pensamos. O inimigo coloca as coisas para nos desistirmos. E eu não falo de uma coisa irreal, eu falo de uma coisa que eu já passei por isso. Então a gente sabe que o inimigo, ele é astuto, ele anda ao redor mesmo, tentando, procurando a quem ele quer tragar. Ele vem tentando contra nossas vidas para nos paralisar. Ele vem tentando para a gente parar. Ele vem colocando setas para a gente deixar de acreditar. Ele tenta nos paralisar de fazer a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que lá em Romanos, eu anotei aqui, mas eu acho que eu deixei o papelzinho, troquei o papelzinho aqui. Romanos 6,13. Vamos lá, irmão, Romanos 6,13. Para você falar, será? Romanos 6,13. Será que eu fui criado por alguma coisa? Será que eu posso ser útil por alguma coisa? Eu quero que você grave isso no seu coração. Porque da mesma forma que um coração pode ser enganoso, ele também, se você guardar o teu coração, também deles pode proceder a vida. Então, nessa palavra de Romanos, ele diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Entende que Deus não fez o nosso corpo para ser destruído, para ser usado de uma maneira que desagrada a Deus. A nossa vida tem um propósito diante de Deus. Mas ali diz que apresentai-vos a Deus. Então é noite de nós apresentarmos a Deus como instrumento de Deus. Mas eu já sou, mas ainda você pode ainda ser mais. Porque o Senhor gosta de fazer as coisas novas, renovar a nossa vida. Porque se nós lemos a história de Nicodemos, ele era um homem instruído, um homem capacitado, um homem que tinha conhecimento, mas ainda Deus tinha mais para ele, tinha um novo de Deus para a vida dele. Então Deus tem um novo de Deus para a nossa vida.
Deus tem algo a mais para entregar para nossas vidas. Deus tem uns detalhes que Ele quer a mais das nossas vidas. Eu louvando, eu falei, Deus, eu não posso viver a maneira que eu vivi até agora, ainda tenho que viver melhor para Deus. Eu comecei a observar no louvar que muitas vezes a gente acorda pela manhã e não se apresenta a Deus e fala, me usa, me coloca como instrumento de Deus na vida das pessoas, me coloca a ser útil a Deus, me coloca a fazer a vontade de Deus nos mínimos detalhes, a viver o sobrenatural de Deus. Eu estou assim, irmãos, constrangida, porque eu falei pastor Danilo, pastor Eliette, que eu estava constrangida, e é dessa maneira que a gente deve se sentir, com o amor de Deus, com a bondade de Deus, com o favor imerecido de Deus. Eu estava constrangida, irmãos, e a atitude dos irmãos, a atitude da igreja, ela nos constrange. Você vai constranger as pessoas com o teu amor, com a sua dedicação, é isso que vai mudar as pessoas. E eu me constrangi, irmãos, quando eu vejo vocês, quando eu vejo essa igreja, quando eu conheci esse povo, eu me constrangi. Porque eu vejo que essa igreja, ela produz isso que Dorcas fazia. Mas ainda tem mais para nós. Ainda tem mais para cada um de nós. E eu me incluo nisso. Hoje agradeço a Deus por fazer parte desse rebanho do Senhor, de estar aqui junto dos irmãos. E eu me sinto constrangido, irmãos. Eu me sinto constrangido por tudo que eu recebi dessa igreja. Que eu recebi do pastor Danilo, da pastora Eliette, eu recebi de todos os irmãos. Com todas as atitudes dos irmãos aqui nessa igreja, eu me constrangi. Porque você se coloca e fala assim, eu não sou merecedora de tanto carinho. E é assim que as pessoas têm que sentir. Eu quero também constranger as pessoas com esse amor que Deus nos dá. Porque é maravilhoso, irmãos, a gente poder sentir esse sentimento de receber algo de Deus, receber o amor de Deus, receber a salvação de Deus, receber o cuidado de Deus e não merecermos. O Senhor preparou tudo para nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor, Ele faz coisas grandes em nossas vidas. Nós lemos na palavra do Senhor desde o começo, desde o início, que o Senhor tem cuidado de nós. Que Ele faz vestes novas para nossas vidas, para muitas vezes, as nossas falhas. Ele nos limpa com teu sangue, por tua bondade e misericórdia que se renova pela manhã todos os dias, sua misericórdia. Que sejamos assim, irmãos, constrangidos pelo amor de Deus. Que você agradeça, você glorifique, você exalte o nome do Senhor por tudo que o Senhor faz. E com isso, você vai manifestar a glória de Deus. Porque ali, continuando lá em Atos 9, Pedro, ele entrou no quarto, sozinho, pôs-se de joelhos e orou. Lá no versículo 40. E voltando para o corpo de Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando a mão, levantou-se e chamou os santos, especialmente as viúvas, e apresentou.
Eu não sei o horário que é. Alguém pode ir? Ah lá, estou até não me enxergando ali. Perdão. Eu percebi que Pedro, né, irmãos, um homem usado por Deus, como Deus quer usar, ele foi e colocou aquela mulher de pé. Ela orou. E a pastora Luciana, nem nunca comentei com a pastora Luciana, mas um dia eu estive aqui, a pastora Luciana não era nem membro aqui, em algum culto, acho, de mulheres. A pastora pregava sobre Lázaro. Ela deve lembrar desse dia que ela pregou, não faz tanto tempo. E ela pregava e aquilo, cada palavra que ela dizia era uma espada entrando ali no meu coração, como a palavra é. Falando, mexia totalmente comigo. Mas naquele momento da minha vida que eu estava passando, a pastora pegou até ali quando Lázaro saía para fora, que Deus ordenava. E encerrou ali aquela passagem. Mas aí eu continuei lendo. E depois que Jesus mandou Lázaro sair para fora, ele saiu, ele também disse assim: tirai as suas ataduras. Aí eu fiquei assim: Senhor, eu preciso que alguém tire minhas ataduras. Eu preciso que alguém tire as minhas ataduras. Desamarre as minhas mãos. Eu posso até sair da morte para a vida, mas alguém precisa tirar minhas ataduras. É isso que eu falo, irmão. O seu servir, o seu agir, as suas ações vão desamarrar ataduras. E Pedro, esse homem, foi lá, orou, colocou aquela mulher de pé novamente. Foi lá e colocou ela diante daquelas viúvas que a amavam ou precisavam dela. E aqui no último versículo dessa história fala: e isso tornou conhecida por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Entende? Que o seu agir vai expandir a fé, vai aumentar a fé. O sofrimento não vai ser para te matar, o sofrimento vai ser para manifestar a glória de Deus. Será para manifestar fé em Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então que você fique com essa palavra, que você tome posse dessa palavra, que você viva o novo de Deus, que você se dedique em praticar mais as boas obras do Senhor, que o Senhor trabalhe mais na sua vida, que você ouça mais a voz de Deus, que se coloque mais à disposição de Deus, a ouvir o mandar de Deus, amém? A instrução de Deus, a direção de Deus em tudo em que você irá fazer. Coloque a Deus na frente, nas suas decisões, nos seus desejos, na sua vontade. Coloca a vontade de Deus. Não tome mais as suas decisões nas suas próprias vontades. Tome na direção de Deus. E muitas vezes você fala: eu vou comprar essa coisa, é boa, mas não é a direção de Deus. Então muitas vezes vai deixar de você ganhar e conquistar aquela casa que alguém preparou para você. Amém? Assim eu quero agradecer a oportunidade para devolver para a pastora Luciana. Glória a Deus, né, irmãos? Que coisa mais linda, né? Que Jesus está fazendo nessa igreja, né, irmãos? Fico muito feliz, né, em ver Deus trazendo, né, pessoas para nos abençoar, né? Fico muito feliz mesmo de ver. Um tempo atrás Deus, Ele mostrava para mim aqui na igreja muitas lamparinas acesas, né? Lamparina que leva luz, né, para as pessoas.
Né? A palavra de Deus diz que a lamparina ela não pode ser colocada debaixo da cama, ela tem que estar no veleiro, que é para as pessoas serem guiadas pela luz, né? E eu vi aqui, né, muitas candeias, muitas lamparinas acesas. E Deus tem cumprido, né? Cada pessoa que Deus ele tem colocado nesse altar tem sido bênção para as nossas vidas, né? Trago a palavra de Deus e eu fico muito feliz, muito agradecida ao Senhor. Assim como a Sidneia falou, né, do acolhimento da igreja, também a gente fica feliz em receber, né? É uma igreja também que Jesus já falou que vai mandar, né? É um mistério que Deus tem com essa igreja, né? Então, a gente está aqui para acolher mesmo, e é uma igreja acolhedora mesmo, né? A gente se sente acolhido aqui, muito bem recebido. E louvado seja Deus, né? Por tudo que Ele faz. Glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. Palavra abençoada, né? Não tinha acabado o tempo de Dorcas, né, irmãos? E por isso Deus permitiu ela ser despertada para continuar a obra. Então eu queria dizer, não vou pregar porque a Sidneia já pregou, mas eu queria dizer para os irmãos aqui, às vezes você está só descansando, mas Jesus vai te despertar que o teu tempo não encerrou. Né? Eu sei que tem muitas Dorcas aqui, que pessoas dependem da sua vida, né? Dependem de você, porque assim aprova o Senhor. E Deus ele está para te despertar. É só um tempo de descanso. Às vezes você falou, até aqui eu entreguei, eu dei, até aqui não tem mais nada que extrair de mim. Mas se não chegou o teu tempo, assim como não tinha chegado de Dorcas, Deus ele desperta. Você vai fazer muita obra para o Senhor ainda, eu creio em nome de Jesus. Tem pessoas esperando, aguardando pela tua oração, né? Foi falado aqui sobre cobertura. Às vezes Deus vai te usar para cobrir alguém em oração, né? Para suprir a necessidade de alguém. Eu creio e tomo posse. Né? Às vezes a gente quer descansar, quer parar, mas eu profetizo que você está só no azeite. Amém? Glória a Deus. Deus vai continuar usando sua vida, a minha vida, para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Vamos orar então? Grande Deus, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra, meu Deus, que veio de encontro com os nossos corações nessa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem um tempo de trabalhar na vida de cada um. E eu sei, meu Deus, que o nosso tempo não encerrou. O Senhor tem muito para fazer através da nossa vida. E é por isso que o Senhor está nos renovando nessa noite, nos revestindo nessa noite, para a gente continuar entregando. Talvez, meu Deus, o Senhor esteja curando nessa noite, para colocar as nossas vidas de pé novamente, para que a gente venha ser usado como instrumento nas tuas mãos, para que a gente venha suprir, para que a gente venha cobrir, Pai, para que a gente venha compartilhar daquilo que o Senhor já tem entregue nas nossas mãos. Deus, que assim seja. Eu recebo, Jesus, essa palavra na minha vida. Eu creio que os irmãos também estão recebendo essa palavra nas suas vidas. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui com aquilo que nós temos nas mãos, que o Senhor venha usar as nossas vidas. Nós queremos apresentar a Ti aquilo que temos, aquilo que somos, e que o Senhor venha usar da melhor maneira, Pai. Eis-nos aqui para fazer o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor derrame, Pai, cada dia mais a Tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Tua obra cresça, Senhor. Em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Que o Senhor cresça através das nossas vidas. Que o Teu nome, meu Deus, venha ser propagado onde a gente andar, Pai. Onde a gente pisar. Que o Senhor venha abrindo as oportunidades, Senhor. Pai, se tem pessoas aqui nessa noite dizendo, eu não faço porque eu não tenho oportunidade. Deus vai começar a abrir as oportunidades para você falar do nome dele. Não vai ser mais desculpa. Deus vai colocar
as oportunidades. E você vai abrir a boca. E Deus vai falar através da sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Deus está provendo a tua oportunidade de falar do nome dele. Não se cale. Não se cale. Se não for aqui dentro da igreja, pode ser no teu trabalho, na tua casa. Mas Deus vai abrir as oportunidades. Eu creio em nome de Jesus. Te agradeço, meu Deus. Te agradeço por tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se você quiser aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Vou despedir dos irmãos que estão em casa. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa continuar falando na sua vida através dessa palavra. Deus abençoe muito. Amém. Glória a Deus.